Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 6, semana 3, sexto ano, língua portuguesa. Essa semana a correção atrasou, mas foi uma semana muito tumultuada, aproximando aí o final do ano, muita atividade. E foi uma semana atípica também, né? Muita atividade para fazer em relação à escola, não teve como. Mas vamos lá. Atividade 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. E tem o texto: porco-espinho com queimaduras é encontrado em quadra na região sul de Palmas. Animal recebeu algo e foi solto na natureza, já que ferimentos não pareciam ser graves. Queimadas atingem em torno de Palmas há 10 dias. Um porco-espinho com queimaduras pelo corpo apareceu na ACE 142, conhecido como Quadra 1406 Sul, em Palmas, no início da tarde da segunda-feira 7. Moradores acionaram policiais militares que tiveram que tocar o animal para o mato. O sargento Nielson Nogueira, que participou do atendimento, explicou que as equipes especializadas em resgate de animais silvestres estão em ocorrência na zona rural e que o Corpo de Bombeiros está mobilizado no combate às queimadas da Serra do Lagedo. Como os ferimentos do porco-espinho não pareciam graves, ele recebeu algo e depois foi devolvido ao habitat natural. Quando se sente ameaçado, o animal arrepia e agita os espinhos. Eles se desprendem facilmente e podem atingir a pele, ferindo seriamente ou até matando outros animais. Em humanos, é muito raro que as farpas do porco causem a morte, mas geram ferimentos bastante dolorosos que podem infeccionar. Não é recomendado que pessoas que não tenham treinamento e equipamento adequados tentem fazer a captura desse tipo de animal. Nessa segunda-feira 7, os bombeiros trabalham para combater incêndios em várias regiões da capital. A região que concentra mais profissionais é a Serra do Lagedo, que arde há 10 dias. O fogo, que teria começado em uma propriedade particular, se espalhou pela região. A equipe do Naturatins e do Ibama trabalha com os bombeiros no local desde o começo do combate e militares do Exército se juntaram aos esforços no fim de semana. Todo ano a gente vê essa situação no Brasil inteiro. Aqui o texto traz uma situação lá em Palmas, no Tocantins, mas é na região sul, região norte, todas as florestas. É um absurdo que não tenha estudado formas de combater esses incêndios, esses grandes incêndios, pelo menos, desde o início. Porque isso acontece todos os anos e vem destruindo florestas, os animais, recorrente, mas parece que esse ano a coisa está sendo pior ainda. Vamos às questões. No trecho conhecida como quadra 1406 Sul, em Palmas, no início da tarde dessa segunda-feira 7, qual o motivo do uso do número 7 entre parênteses? Informar o dia do mês em que ocorreu o fato. Sexta-feira 7. 2. No texto, o fato noticiado foi em primeira pessoa, eu ou nós. Terceira pessoa, eles, ele ou eles. Terceira pessoa, ele ou eles. Questão 3. Leia os trechos e diga se os termos destacados estão no singular ou no plural. Mude os termos que estão no singular para o plural e os que estão no plural para o singular. E reescreva as frases, alterando as outras palavras que for necessário alterar. Letra A. Animal recebeu água e foi solto na natureza. Animal, singular. Agora, passando para o plural. Animais receberam água e foram soltos na natureza. Letra B. Moradores acionaram policiais militares. Moradores, plural. Agora, passando para o singular. Morador acionou policial militar ou policiais militares. Letra C. As equipes especializadas em resgate de animais silvestres estão em ocorrência na zona rural. As equipes especializadas, plural. Agora, passando para o singular. A equipe especializada em resgate de animal selvagem está em ocorrência em zona rural. Letra D.
O fogo, que teria começado em uma propriedade particular, se espalhou pela região. O fogo é singular, que é o fogo que estava queimando lá na floresta. Agora, passando para o plural, vai mudar o sentido da palavra fogo, que vai os fogos que teria começado em propriedades rurais se espalharam pela região. Porque agora os fogos aqui traz o significado e a ideia de fogos de artifício. Porque a gente não fala os fogos no sentido desse fogo que está queimando as florestas. Mudou o sentido aqui, mas o PET pediu assim, colocamos no plural. Seguindo. Questão 4. Por que essa notícia é importante? Você sabe a consequência que as queimadas trazem ao meio ambiente e à sociedade? Para responder, procure outras notícias que falam sobre o mesmo assunto. Então, a notícia é importante para que a população saiba que florestas brasileiras estão sendo destruídas pelas queimadas que se iniciam em propriedades rurais. Com isso, a sociedade pode cobrar as autoridades para que tomem providências, pois a destruição do meio ambiente prejudica o ciclo de chuvas, aumenta a poluição do ar, causa desequilíbrio ambiental com a morte de espécies, etc. Eu falei anteriormente, todo ano a gente vê esse mesmo cenário. Agora não, já entrou o período da chuva, você não vê mais falando nos noticiários da TV, porque aí a chuva ajudou no combate. Mas todo ano essa mesma blá 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 de queimar destruindo e nunca que resolve o problema. Atividade 2, aqui é a explicação. Leia a explicação sobre variação linguística. A variação linguística é um fenômeno no qual a língua, especialmente a língua falada, diversifica-se de acordo com fatores sociais, como a idade, a região, a profissão, o sexo, a classe social, o grau de formalidade de cada situação de comunicação, entre outros fatores. Por exemplo, na frase abaixo, o lanche está ótimo, o rango está muito top, dita pelos mais jovens. A merenda está arretada, dita pelos nordestinos. Esse trem está bom demais, dita pelos mineiros. Então vocês viram aqui vários exemplos de variação linguística, é isso aí. Agora leia os textos abaixo, identifique o tipo de fator que está ocasionando a variação e diga que tipo de linguagem foi utilizada, formal, informal, regional, profissional. Então aqui, primeiro texto. Tem aqui dois personagens, um aluno e uma professora. E aí, professora, eu e os brothers, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Então aqui uma fala típica de adolescentes de hoje em dia, que está usando muito essas gírias, esse modo de falar. Texto 2. I love, o I aqui em inglês, coração, a gente costuma se referir na hora da escrita como amor. Então vamos ler assim, I love, pãozinho de queijo, cafezinho, docinho de leite, biscoito de polvilho, franguinho com quiabo, arroz doce, mingau de mil, broa de fubá, torresmin. Então essa é uma fala típica regional, mineirês, a fala típica falada no estado de Minas, aqui no estado. O outro, senhoras e senhores, aceitemos a verdade, a testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos, que provavelmente não, é um júri, né? Uma sessão do júri, onde tem o juiz, tem o advogado, testemunha e as pessoas assistindo. Então, uma situação bem formal. Agora, registre o tipo de fator que está ligado à variação e à linguagem utilizada em cada texto. No texto 1 é relacionado à idade, o fator ligado à variação é relacionado à idade, o locutor é adolescente, quem está falando. E o tipo de linguagem informal. No texto 2, região do locutor. E o tipo de linguagem é regional, mineirês ali. Texto 3 é relacionado à profissão do locutor, que é advogado, e a linguagem é formal. Então, chegamos ao final dessa semana 3 do PET. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.